Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Muito feliz de estar aqui mais uma vez, continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre de fazer a nossa leitura e a nossa prece para que a gente possa estar harmonizado, para que possamos receber sempre as melhores intuições. Agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, aos nossos espíritos benfeitores e a presença de vocês aqui comigo virtualmente. Então vamos lá, pessoal, a gente continua aqui no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Já falamos nos vídeos anteriores sobre esses significados, não só dos mundos que servem para esses espíritos irem evoluindo de acordo com seu estágio evolutivo, mas também de acordo com o pensamento de cada um, de acordo com as formas de pensamento que cada espírito produz de acordo com a sua vibração, de acordo com seu estágio moral naquele determinado momento. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falando do item 3, das diferentes categorias dos mundos habitados. E quando a gente fala desse tema, uma coisa que a gente precisa esclarecer, que o próprio Kardec nos traz, é tirar um pouco a questão, a importância de uma classificação muito engessada, porque essa classificação que a gente vai ler, assim como também a classificação dos espíritos imperfeitos, espíritos puros, ela existe a título de entendimento, para que a gente possa, ao estudar, ter um melhor entendimento. Pelo menos assim, no nosso estágio agora, a gente tem muito essa necessidade de rotular, de botar em grupos. Então é necessário que a espiritualidade trouxesse isso, essa categorização, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Mas vamos sempre lembrar que existem nuances e que a gente não precisa ficar tão engessado para falar esse mundo é esse aqui, então eu vou desencarnar e vou para esse mundo. Não tem isso. A gente vai lendo e vai entendendo melhor do que ele está falando. Nessa parte dos diferentes mundos habitados, vamos ver que tipo de espíritos, em que vibração estão esses espíritos em determinados mundos. Vamos ver que, na verdade, esses mundos, eles são classificados por determinada forma de acordo com a vibração daqueles espíritos que ali estão. E isso nos leva até para essa reflexão de um assunto que é muito falado, que é a transição planetária, onde a gente passaria desse mundo de provas e expiações, que é o estágio da Terra atual, para o mundo de regeneração. Tem muito vídeo aí na internet sobre isso. Eu sempre alerto que é bom ter cuidado, o próprio Kardec fala que tudo a gente tem que analisar muito, então é necessário essa análise cuidadosa, porque é um assunto que dá para falar muita coisa, mas muita coisa sem fundamento, muita coisa que não faz sentido. Então eu sempre recomendo que você ouça, que você pesquise, mas que você discuta com outras pessoas, que você leve para uma pessoa que tenha mais conhecimento que você e que sempre use o bom senso e a razão. Então, nesse aspecto dessa passagem desse mundo de provas e expiações para o mundo de regenerações, a gente tem, na verdade, o quê? Uma mudança de vibração. Vamos ter não necessariamente outros espíritos, mas os mesmos espíritos, só que pensando de uma forma diferente, agindo de uma forma diferente. Então tem muita gente que fica falando, mas a Terra vai acabar, como se fosse assim uma explosão, acabar de uma forma material mesmo, e aí vai vir outro planeta. Não, na verdade, todos os espíritos vão ser mandados embora e virão outros que ocuparão a Terra. Em que data isso vai acontecer? Tem um ano certo? Não tem um ano certo? E eu diria, pessoal, para vocês que é, na verdade, o pensamento que eu uso para mim, que não importa saber a data, não importa saber como isso vai acontecer, porque a espiritualidade, ela passa uma mensagem pra gente com uma única intenção, de que a gente possa melhorar, de que a gente possa evoluir. Então, tudo que é falado aqui pra gente, não só no Evangelho, mas em outros livros, como até vou trazer para vocês também um trechinho da Gênese, do Livro dos Espíritos, é para o nosso entendimento, não para que a gente saiba, que a gente marque no nosso calendário e conte as horas para o dia que esse mundo vai chegar, mas que para independente disso, a gente se melhore. E aí também existe por conta da pandemia, muita gente falando que, então a pandemia já é um sinal de que o mundo está mudando, porque muitas pessoas estão morrendo, a gente está tendo desencarnes em massa.
Pessoal, o mundo sempre está mudando. A gente já teve outros momentos de desencarnes em massa. Então, assim, não dá muito para a gente ficar tentando descobrir em que data, em que marco o mundo começou a mudar. Essa transição planetária ela começou a mudar. O que importa é que estamos passando pela transição planetária nesse momento. E estamos agora, como é falado nos trabalhadores, na parte dos trabalhadores da última hora, estamos agora, nesse momento, tendo uma oportunidade única de fazer diferente, de fazer o nosso melhor. E desse estudo todo, né, quando a gente, não desse do capítulo de hoje necessariamente, mas quando a gente fala de transição planetária, o que importa de verdade é a nossa mudança, que tem que acontecer pra gente e de alguma forma para o mundo. E quando a gente fala disso, é importante entender que o nosso pensamento ele não tem que ficar naquela idealização de salvar o mundo ou naquela idealização do que é exatamente fazer uma coisa em nome de Jesus. Então eu preciso estar dentro de uma instituição religiosa, eu preciso então fazer um trabalho voluntário. Eu nem gosto muito, eu não fico à vontade, mas eu tenho que fazer porque é isso que eu entendi que eu tenho que fazer. E aí cada um é responsável por fazer aquilo que gosta e o que entende que tem que fazer. Mas uma coisa é muito importante, pessoal, é melhor que vocês façam uma coisa que vocês gostem e bem feita, dentro dos preceitos de Deus, dentro dos ensinamentos, fazendo bem, do que algo que você não goste e fazendo mal, contrariado, contra a vontade. Então a gente precisa um pouco, aproveitando o gancho assim de hoje, a gente precisa um pouco pensar no que a gente gosta de fazer. E tentar fazer o bem e o melhor. Mas eu não estou fazendo bem porque eu não estou dentro de uma instituição religiosa, eu não estou fazendo um trabalho de caridade porque eu estou, na verdade, dando aula, porque eu sou enfermeiro, porque eu sou músico, porque eu sou massagista. Pessoal, a gente pode levar o bem fazendo aquilo que mais gostamos e da melhor forma e com amor, porque esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão aqui nessa existência, é fazer o bem, é levar amor, é praticar o amor, nos tornando uma pessoa melhor. E isso está totalmente ligado com o nosso estudo de hoje, porque o que são esses mundos habitados, esses vários mundos habitados? São mundos habitados por espíritos que estão em diferentes graus evolutivos, espíritos que ainda não sabem praticar o amor, espíritos que sabem um pouquinho, espíritos que sabem mais ou menos e espíritos que já vivem no amor. São os espíritos puros. Então a gente vai ver através desse estudo que existem mundos que só se praticam mal. Existem aqueles mundos que praticam mal, que é praticado mal e é praticado bem, mas o mal ainda se sobressai ao bem, como o nosso planeta Terra. E é por isso que a gente liga o jornal e é essa loucura. Até porque a gente sabe que existe muita coisa boa acontecendo, existe uma questão da mídia que não propaga, existe uma própria necessidade nossa de sempre estar ali gostando mais das notícias ruins do que das notícias boas, mas existe muita coisa boa acontecendo, porém o mal ainda se sobressai, existe ainda muita maldade dentro da gente mesmo, porque quando eu falo isso, eu não estou falando do ladrão, eu não estou falando do assassino, eu não estou falando dos corruptos e das pessoas que saem aí na mídia, eu estou falando da gente, da nossa porção ruim que ainda existe dentro de nós e que a gente ainda tem muito que melhorar e é por isso que estamos aqui. Porque também a gente precisa desconstruir essa ideia do mal e do bom, né? Então você tem o santo e você tem aquele super criminoso que comete lá crimes hediondos que a gente fica apavorada. Não, todo mundo tem uma porção ainda ruim, algo que precisa melhorar, que está ainda muito ligado ao egoísmo, que ainda está muito ligado à vaidade e que precisa ir ali se purificando, se modificando. E é a partir dessa modificação, da nossa modificação, da minha, da sua e de um monte de pessoas, que esse mundo onde estão esses espíritos, ele vai se tornando cada vez melhor e vai se tornando um mundo onde o amor vai predominando. Então vamos ler como a gente sempre faz, você vai acompanhando aí comigo e a gente vai lendo e vai discutindo, tá bom? Então item 3 e item 4. Item 3.
Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferente uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, como a gente falou aqui. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Quando ele fala inferiores física e moralmente, existe nos livros do André Luiz, como eu quase não falo aqui, né, nos relatos dele do mundo espiritual, declarações de sons, de imagens, de natureza, cores, luzes, uma coisa muito linda, assim, muito fantástica da forma que o André Luiz nos passa. Então eu fico imaginando, olhando aqui para a Terra, se você já teve a oportunidade de viajar para algum lugar ou se na sua cidade mesmo, porque o nosso planeta é muito lindo e não precisa, a gente não precisa ir para um lugar paradisíaco para ver uma coisa bonita, a gente consegue perceber como a nossa natureza é linda, né? As árvores, as montanhas, as praias, as cachoeiras, é tudo muito bonito. O nosso planeta ele é muito bonito. Só que, quando a gente está aqui na Terra, a gente tem dificuldade de imaginar que existe uma coisa diferente. Mas como ele diz aqui, existe sim. Então, vão existir planetas que a gente não vai ter essa natureza maravilhosa, a gente não vai ter essa luz maravilhosa, pode ser uma coisa mais obscura, pode não ter essa variedade de contextos naturais, como uma cachoeira, uma praia. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando ele fala física e moralmente, ele está falando tanto desse aspecto material, mais material, como também do aspecto espiritual, da energia, da vibração desses espíritos que ali estão. Da mesma forma, existem outros superiores. E aí eu fico imaginando, gente, eu acho a Terra tão linda, eu acho uma coisa tão maravilhosa, e eu já acho o Brasil maravilhoso, eu já acho o Rio maravilhoso. Mas aí você vai para outros lugares, de outros continentes, e você se encanta com belezas tão diferentes e tão lindas. E aí eu fico, meu Deus, existem mundos mais bonitos ainda do que a Terra, que eu acho que devem ser como esses relatos do André Luiz, que ele fala cores, sons, imagens que as pessoas da Terra não conseguiriam entender com as palavras que eles têm. É até uma dificuldade que a espiritualidade tem de falar pra gente, porque a gente conhece o quê? Bonito, lindo, uma água cristalina, fresca, são características que a gente conhece, então eles têm que usar essas palavras. Mas eu imagino que é algo muito mais, é muito maior, é muito mais bonito. A água é muito mais clara, uma fruta, de repente, tem um cheiro que é muito mais gostoso do que o cheiro que a gente conhece aqui, né? Falando de fruta, assim, o exemplo que me veio, mas são coisas do mundo espiritual, de outros planetas também, de outros mundos, que a gente ignora. Então é disso que ele fala nesse pedacinho. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. E aí, por esse pedacinho, a gente já entende um pouco como deve ser. Porque na Terra, a Terra não é um mundo inferior. A Terra, como a gente vai ver, é um planeta de provas e expiações. Ela está ali no meio do caminho. Mas aqui existem muitas paixões. Não vou pedir para você olhar a mídia, não vou pedir para você olhar o jornal, vou pedir para você se olhar, se analisar, que é o que eu fiz comigo quando eu li isso aqui. O quanto de paixão tem em você? Paixão no sentido da vaidade, paixão no sentido da coisa material, no sentido mais primitivo. Eu quero aquela pessoa, eu quero aquele carro, eu quero aquela roupa, eu quero aquele trabalho, sem pensar muito bem se aquilo vai ser necessariamente bom para você, por que que você quer aquilo. É a coisa da paixão, é a coisa do homem primitivo ainda. Esses mundos, eles são movidos pelas paixões, então por isso a gente tem uma balança, né? Quanto mais paixão, quanto um mundo mais movido pela paixão menos moral, menos vida moral ele vai ter. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria,
De tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, essa balança, né, como eu estava falando, você tem as paixões muito vinculadas a esse mundo mais material, mais denso, com menos vida moral, e conforme esse espírito ele vai se purificando, ele vai entendendo o amor, ele vai entrando ali no caminho das leis divinas, ele vai se tornando menos denso e a vida moral ela vai aumentando. E é como ele fala aqui, a vida é, assim por dizer, toda espiritual. No item 4, ele fala o seguinte: nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer nos diversos mundos uma classificação absoluta, como a gente disse lá no início, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue. E agora ele vai trazer pra gente uma classificação, que vai ser mundos primitivos, que são os destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundo de expiação e provas, onde domina o mal, que é o nosso planetinha Terra querido, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, que é o sonho de todo mundo aí, pelo menos de todo espírita, né? Ou todo mundo que conhece esse assunto já quer ir logo para o mundo de regeneração. Eu ouço umas pessoas falando assim, ai, não aguento mais, não vejo a hora de chegar no mundo de regeneração. Como se a pessoa, é interessante isso, a gente tem que pensar, como se a pessoa, esse espírito, ele não precisasse se modificar. Ele vai ficar parado e vai passar o ônibus. Sabe quando você está no ponto? E vai passar o ônibus que vai levar todo mundo para o planeta de regeneração. Você compra a passagem e vai. E, na verdade, o que vai nos levar para esse mundo de regeneração é a nossa mudança. Na verdade, quando nós estivermos já num nível regenerados, quando nós estivermos regenerados, dar-se-á o planeta de regeneração. É um pouco o contrário do que a gente imagina. Não é um mundo que está lá sendo preparado e de repente vai passar esse ônibus, vai passar um trem, vai passar uma nuvem, como vocês imaginam aí, e vai levar todo mundo a bordo para esse planeta. Não é assim que vai acontecer. É a nossa modificação, é a nossa evolução que vai, na verdade, nos levar para esse mundo de regeneração, que ele fala aqui, que é onde as almas ainda têm que expiar aura e novas forças. Então, esse aqui é um outro detalhe, a galera acha, às vezes, que o mundo de regeneração é um mundo perfeito, eu vou descansar. Finalmente, depois de tanto trabalho aqui na Terra, depois de tanta luta, eu vou descansar no mundo de regeneração. E aqui, na verdade, ele fala que eles ainda precisam expiar, mas aurem novas forças, repousando das fadigas da luz. E os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, se você tinha alguma dificuldade de entender por que você olha na rua e vê tanta ignorância, por que você olha nos jornais e vê tantas guerras, por que você vê tanta miséria quando você desce do seu prédio e já tem uma cena que às vezes você não gostaria de ver, mas tá ali no seu caminho do trabalho, tá ali no seu cotidiano, porque esse é o nosso mundo de provas e expiações. É um mundo, como ele fala, que o homem vive a braços com tantas misérias. E por quê? Como a gente vem falando no vídeo todo, porque nós ainda somos responsáveis por isso. Nós ainda somos responsáveis por essa miséria, por essas guerras. É a nossa constituição espiritual que predomina, que faz com que isso aconteça. Ah, mas eu não sou assim. Se é o que você está me ouvindo agora, você fala assim, mas eu não sou essa pessoa, eu não faço guerra, eu não quero o mal de ninguém. Ótimo. Se você é essa pessoa que você já tem essa consciência, então eu sinto muito te dizer, mas você tem a responsabilidade agora, uma vez consciente, de já ajudar na mudança desse mundo. Porque como Jesus nos falou, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então essas pessoas do nosso planeta agora, que ainda estão na ignorância, que ainda fazem essas coisas, essas barbáries, elas muitas vezes não têm condições, por mais contraditório que isso possa parecer, elas não têm condições
de fazer algo diferente. Mas você, que já é bom, que já tem conhecimento, que já estuda o espiritismo, você sim, nós que já temos um pouquinho de consciência, um pouquinho de noção do que é certo e o que é errado, a gente pode fazer sim a nossa diferença. Dentro daquilo que eu falei, fazendo o nosso melhor dentro daquilo que a gente gosta e dentro daquilo que a gente sabe fazer. Item 5. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso, que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa a ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. E esse trechinho aqui, pessoal, na verdade todo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele é um livro, ele é um dos livros da codificação que traz muito a ideia da moral. Mas muitas das coisas que nós falamos aqui precisa realmente ter um embasamento desses livros do início, né? Não é à toa que, claro, o estudo mesmo tem que ser começado por eles. Falando dessas questões, né, de como que esse espírito ele vai passando de um mundo para o outro, se ele não fica indefinidamente, por exemplo, assim, eu vou ficar então para sempre aqui na Terra, não sabemos, não necessariamente. Tudo vai depender da sua necessidade, que é o que a gente viu no vídeo passado. Nós mesmos, né, essa dinâmica toda, ela não acontece obedecendo ao capricho de alguém. Eu acho que fulano devia ir para a Terra. Não vou mandar fulano para a Terra não, vou deixar fulano mais aqui um pouco. Não é assim que funciona, tá? Então assim, vamos para as determinadas esferas, para as determinadas colônias, para os determinados mundos, conforme a nossa necessidade de aprendizado. Então assim, se eu precisar ter 3 encarnações na Terra, 10 encarnações na Terra, 100 encarnações na Terra, eu vou ter. Se eu precisar de uma, se eu precisar de nenhuma, é assim que vai acontecer. Então lá no Livro dos Espíritos, que eu vou deixar aqui as questões para você ver, você vai poder estudar melhor isso se você já não estiver estudando por outras formas, sozinho ou na sua casa espírita, em casa, enfim. Eu vou deixar aqui se você quiser saber um pouquinho melhor dessa parte. Mas é isso, pessoal. Aqui a gente acabou o item 5, tá? Eu gosto sempre de frisar, já falei isso o tempo todo aqui nesse vídeo, mas eu vou falar de novo, que é pra gente não esquecer que o principal desses mundos habitados é a gente entender que sempre vai existir uma morada, né, que é o título do capítulo. Sempre vai existir um lugar para o nosso espírito na condição que ele estiver. Deus é misericordioso, então ele vai sempre permitir esse avanço, essa estada nesse mundo que não é mundo ruim porque a gente foi mandado para lá porque você fez uma coisa ruim. É porque ele é compatível com o seu estágio evolutivo. E aí volta para a criança. Eu sempre, quando alguém está com dificuldade de entender alguma coisa de espiritismo, de evolução moral, eu falo da criança. Já pensou se você olha uma criança no jardim de infância e você acha que é uma maldade? Não, mas ela devia estar numa faculdade porque ela é muito inteligente. Sim, mas ela é uma criança. Ela tem que estar numa escola, ela tem que estar numa instituição compatível com a idade dela. Eu vou construir uma casa. Eu quero construir uma casa, que eu quero muito que a minha casa tenha aquele telhado, sim. Mas você precisa construir a fundação, você precisa construir a base, o primeiro andar, o segundo andar, para aí sim você colocar o telhado. Então a gente tem que ter essa paciência, principalmente esse entendimento de que é um processo. E o espírito também ele vai passando por esse processo. Nós, como espíritos, vamos passando por esse processo evolutivo e precisamos sim estar em mundos diferentes compatíveis com isso. E a segunda coisa importante desse estudo, a nossa melhoria, que é o que de verdade importa. Estamos na transição, estamos sim a caminho do mundo de regeneração, porque é uma ordem natural das coisas, mas não vamos nos preocupar com quando isso vai acontecer, por que isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Vamos nos preocupar com a nossa melhoria, com a nossa evolução. Porque estejamos certos de que o dia que a gente melhorar e a nossa comunidade melhorar, estaremos sim conseguindo alcançar esse mundo de regeneração.
E aí, pessoal, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, que eu ia dar um exemplo da Gênesis, tá? Eu não vou ler aqui no vídeo porque vai ficar muito extenso. Depois eu até posso gravar um vídeo falando disso como uma extensão desse. Mas é uma leitura muito legal, tem no livro digital, vou deixar aqui o link também pra vocês. Mas aqui, ó, a Gênesis, tá? E aí, vocês vão lá no capítulo 18, aqui, ó. São chegados os tempos, tá? Tá no finalzinho aqui, ó, já da Gênesis. Então, eu recomendo essa leitura. Ele fala dos sinais dos tempos, a geração nova. Então, é uma leitura que eu recomendo. E eu achei interessante também, pra gente finalizar, eu sempre faço essa leitura, né, antes, que eu sempre falo pra vocês pra fazerem a prece, a leitura de harmonização. E uma coisa que acontece muito para quem faz estudo, mesmo Evangelho no Lar, na sua casa, é essa conexão que existe entre essa leitura, né, que a gente faz antes, e o estudo propriamente dito. E a gente está falando aqui de regeneração, de se tornar uma pessoa melhor, e a leitura que, já não hoje, né, mas outras leituras que têm aparecido para mim, é nesse sentido da verdadeira mudança que a gente pode fazer, né? Então, estão aparecendo muitos textos no sentido assim de não é o que você lê, não é o que você fala, não é o que você passa para o outro, mas sim a mudança verdadeira que está acontecendo dentro de você. Então, ontem eu li um texto falando sobre isso, né? Que muitos são aquelas pessoas que falam em nome de Jesus, muitas são aquelas pessoas que pregam nas instituições, mas o que será que de verdade elas estão fazendo de bom? Qual é o bem que elas estão praticando, né? E na leitura de hoje, que eu também não vou ler toda, mas só um pedacinho, ele fala aqui, ó, o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil aos homens confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Ou seja, essa é a parte fácil, você dizer eu sou católica, eu sou espírita, eu sou isso, eu faço isso, eu dou sopa na rua. Essa é a parte fácil, que é a parte de falar, que é a parte às vezes de se vincular a um trabalho, não desmerecendo, tá, pessoal, esse esforço e essa prática. Mas de verdade, no seu interior, no nosso interior, o que está sendo mudado? Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. E aí a leitura continua, vou deixar aqui também para quem quiser, ó, do livrinho Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é purificação íntima, tá? Essa aqui de número 18. Então, vou deixar aqui também para quem quiser ler. Então é isso, pessoal. Estamos falando de mundos habitados. Querendo ou não, a gente esbarra nesse assunto de mundo de regeneração, mas o importante é isso, é a nossa mudança. Sabendo que quando a gente mudar, o mundo vai mudar com a gente, tá bom? Eu espero vocês, então, no nosso próximo vídeo. Faz agora também a sua prece de agradecimento. Eu vou fazer a minha aqui também, agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!